Atenção porque vai começar a aula de geografia. Olá, turma. Sou o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de geografia aqui pelo canal Eduque Mais SCPE. Nossa aula agora será para os 8º anos e EJA 4, tá? Peguem seus materiais para anotações, tá? Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, né? Não esqueçam, participem. Vamos dar início à nossa aula 7 de Geografia, aqui pelo canal. Eu queria dar um aviso a vocês, aos pais de vocês, chamem eles para assistir às aulas com vocês, passem esse recado para eles, dizer que nós precisamos da ajuda da família cada vez mais nesse momento delicado. A escola também depende da família. Então, aqueles que já acompanham, que incentivam, meus parabéns. E aqueles que estão um pouco afastados, que voltem, que segurem na mão dos seus filhos, que não desistam, tá? Nós precisamos da família presente na educação dos seus filhos. O momento é delicado, é complicado. Então, nós já estamos nesse processo virtual, que já é um grande avanço para a educação dos filhos de vocês. Então, se vocês querem um futuro melhor, uma qualificação para seus filhos, um trabalho melhor no futuro, uma economia para dentro de casa, então insistam, invistam nos seus filhos. Então, nós precisamos, a escola só é forte quando a família está presente. Então, incentivem, tá? Busquem seus filhos, não deixem eles sem fazer as atividades, fiquem cobrando para assistir às nossas aulas. Isso é muito importante para enriquecer seus filhos de conhecimento e também é o caminho para o sucesso. A educação, ela transforma, tá? Então vamos lá, antes de começarmos nossa aula, vamos fazer a correção da atividade da aula anterior, da aula 6. Então vamos lá. Primeiro, considere as afirmações a seguir. Então, nós temos aí 3 afirmações para vocês marcarem qual era a alternativa correta, tá? Então, na primeira diz, os países da América do Sul são os mesmos que compõem a América Anglo-Saxônica. Então, cada opção dessa, a gente ia ver qual era a verdadeira e a falsa e marcar a alternativa. Então, essa primeira aí, a gente já viu que ela é falsa, né? Porque os países da América do Sul são diferentes dos países da América Anglo-Saxônica. Essa já é falsa. A gente descarta. Segundo, a América Anglo-Saxônica possui os mais elevados índices de pobreza do continente americano. Então, a gente já viu que essa opção também ela é falsa, porque a América Anglo-Saxônica é o inverso. Então, os países mais ricos, mais industrializados economicamente. Então, essa também é falsa. A terceira diz, Brasil e Argentina pertencem à regionalização da América do Sul. Então, essa é verdadeira. Brasil e Argentina pertencem sim à América do Sul. Então, a alternativa certa seria a letra C, onde diz só a terceira apenas. Então, terceira apenas está correta. Então, marquem a alternativa C. Segunda questão, os 2 critérios mais comuns levam em conta a localização e divisão das terras do continente americano são o geográfico e o cultural. Marque a regionalização fisiográfica da América. Então, a alternativa certa é a alternativa A, tá? Regionalização geográfica, norte, central e sul, ok? Terceira questão, América Latina é uma porção da América do Sul composta por 3 nações que são banhadas pela bacia hidrográfica do Rio Prata. Quais são os 3 países que compõem a América Latina? Então, a resposta seria a Argentina, Paraguai e Uruguai, os 3 países que compõem a América Latina. Quarto, a Nigéria enfrenta conflitos de ordem religiosa e por disputas de recursos naturais. Qual grupo extremista terrorista surgiu e age nesse país? Então, nós vimos também na aula passada, alternativa A, que é o grupo extremista o Boko Haram, tá?
E a quinta questão, a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, é caracterizada pela nobreza, pela pobreza, instabilidade política, econômica, precária, epidemias e etc. Cite 2 motivos que geram conflitos geopolíticos na África. Então essa África, também chamada de África Negra, então ela tem vários conflitos geopolíticos que a gente pode citar. Então eu coloquei 2 aí, ó, vocês podem colocar. São as disputas territoriais, tá? E os golpes de Estado lá. Tem lugares também com muitas ditaduras ainda. Então tá feita aí nossa correção. E vamos lá ao conteúdo da nossa aula 7. Agricultura, produtos agrícolas, produção e distribuição mundial. Tá? Vamos ver só a questão da agricultura e sua produção. Então, a agricultura, qual a sua origem para falarmos de agricultura? Então, essa prática, da agricultura surgiu cerca de 12 mil anos atrás, durante o período neolítico, sendo um dos processos constitutivos das primeiras civilizações. Então, nesse período lá da pré-história, acontece a Revolução Neolítica. Então, o homem, 12 mil anos atrás, então ele passa agora a ser criador, a ser agricultor. Então, ele começa a desenvolver o que ele antes caçava e coletava, ele agora vai plantar. Então, ele vai ter alimento o ano todo, não é? Então, vejam, a posição de domínio da espécie humana na Terra seria inconcebível se não lhe tivesse ocorrido, desde seus primeiros ensaios de vida em grupo, praticar e incrementar a extração de alimentos que a natureza espontaneamente lhe dava. Então ele agora é agricultor, ele agora é criador. Então está feita aí a origem da agricultura, sempre perto dos rios, para que tenha a irrigação, para aqueles produtos e fazerem a colheita. Tudo vai ser modificado a partir da Revolução Neolítica. Então as cidades, os povoados vão surgir a partir da origem da agricultura. A palavra agricultura vem do latim, composta pelos termos agro, que significa terra cultivável, e colere, é cultivo ou cultura. Tá? Então o cultivo da terra, a cultura da terra cultivável, isso aí é a questão histórica da palavra. O surgimento de técnicas de plantio e de criação de animais foi o pilar central da formação das sociedades estáveis, em que o homem passou de coletor para agricultor e criador. Olha aí que imagem, o homem agora produzindo aí o artesanato, a criação, os animais, a questão do preparo da terra. Ele agora vai preparar a terra com o arado manual, os carros de boi para levar os produtos, as mulheres tomando conta da casa, o domínio do fogo, os animais agora passam a ser domesticados, criados. Tudo isso é uma revolução, não é? A agricultura é fundamental para a evolução e transformação das sociedades. Vamos ver agora os sistemas de produção agrícola. Quais são os sistemas? Como elas são produzidas? Tá? São classificações utilizadas para a produção agrícola e pecuária. Há 2 sistemas, o intensivo e o extensivo. Então vamos ver cada um. Qual a diferença de intensivo para extensivo? Para definir o sistema agrícola, são considerados os pontos da produção em qualquer tamanho de propriedade. Tá? Então, o tamanho da propriedade não importa para caracterizar o sistema, se é intensivo ou extensivo. Tá? O sistema é revelado por resultados como a produtividade por hectare e o investimento na produção. Então, o que vai diferenciar se é intensivo ou extensivo é a produção, se é intensa, se é pouca, tá? E o investimento, o dinheiro que é colocado ali naquela produção para se ter mais produtos. Então é isso, investimento e produção. Sistema intensivo, tá? O que é isso, na agricultura? Vamos lá, ligado à agricultura, tá? Intensivo, Por ele são aplicadas técnicas modernas de produção que englobam o preparo do solo, a forma de cultivo e a colheita, tá? Resultar no maior
produção possível por metro quadrado, a chamada produtividade média por hectare. Eles vão querer também minimizar os prejuízos tanto na colheita quanto no armazenamento. Então é agricultura intensa, gente, de produção com tecnologia, que vai diminuir o prejuízo de colheita, tá? E o armazenamento, com tudo isso, com investimentos e tecnologias propícias. Então é isso, ó, o cultivo é feito por máquina, a terra é preparada por máquina, a colheita, né? E vai ter mais produção em um curto espaço de tempo. Isso vai fazer com que esses grandes fazendeiros, esses grandes produtores tenham muitos produtos e eles vão vender em larga escala, porque eles têm muita terra e muito produto. Então eles vão vender, vão exportar, vão levar para outros países, essa economia vai girar. Lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo, né, de alimentos. Vamos ver isso. Preparo do solo e armazenamento, ó, na agricultura intensiva. Olha aí a imagem. A máquina vai preparar o solo, depois a própria máquina ali ela vem, ó, faz o plantio, depois outras máquinas vão fazer a colheita. Tudo mecanizado, né? Isso vai intensificar a produção. Olha a imagem real aí, ó, de uma máquina arando a terra. Lembra que tudo isso era feito à mão pelo ser humano, ó, com a enxada, manual. Agora as máquinas vão fazer isso. Isso vai trabalhar num curto espaço de tempo e vão fazer grandes áreas, tá? A máquina ela vai trabalhar muito mais do que o ser humano e a produção vai ser muito maior. Olha aí que imagem, a produção da aração de terra, o preparo da terra. E o armazenamento dos produtos, como ele é feito, ó, tudo agora também é tecnologia. Olha aí as imagens. A produção aí, ó, né, de milho, de soja, os grandes galpões, que essas indústrias ficam na área rural, né, os estoques das indústrias vão ser colocados nesses galpões, para daí ser vendidos e transferidos para as distribuidoras, para os mercados, né, para os portos, para serem exportados por navios e assim vai. Olha aí o armazenamento como é feito, ó. Toneladas e toneladas de produtos, né, seja cereais ou outros alimentos. E os impactos, ó, quais os impactos causados por esse sistema, né? São vários. Esse sistema ele é criticado porque agride o meio ambiente por conta de fatos como desmatamento para a implantação de monoculturas, a gente vai ver o que é, ou pasto, não é? Uso de agrotóxicos, erosão, empobrecimento do solo após sucessivos plantios. Então esse sistema também tem o lado ruim. Por exemplo, ele precisa, os fazendeiros, os latifundiários, eles vão comprar esses grandes lotes de terra e muitas vezes tem vegetação natural, então eles vão desmatar. Primeira coisa, né, desmatar, tirar a cobertura vegetal para fazer a monocultura, que é cultura de um único produto, monocultura, um produto. Então eles vão produzir um produto em larga escala, seja soja, o milho e assim vai. Então eles vão desmatar. Olha aí essas imagens aí, ó. A floresta desmatada, né? E sendo feita aí, ó, a preparação daquela terra para a cultura e para o pasto de animais. Alguns vão criar animais aí, ó. Então eles precisam de lugares com pasto. A outra imagem nós temos aí, ó, a floresta, a monocultura, o produto de um único produto ali, ó, seja ele qual for. E a agrofloresta, né, que é a floresta replantada, né? Isso acontece muito pelas indústrias, que eles vão replantando, é chamado de agrofloresta, né? Floresta sustentável. Também isso, uma área que era natural, o homem vai transformando. Uso de agrotóxicos, que também são chamados de defensivo agrícola, ou pesticida, inseticida, que é usado na produção de alimentos hoje. O Brasil, gente, ele é um dos maiores produtores de agrotóxicos e também consumidores desses produtos, desses defensivos agrícolas no mundo, tá? Recentemente era o maior. Então, ó, nós temos aí, ó, a agricultura, os agrotóxicos sendo colocados aí na produção, tá? Isso aí, para quê? Para matar pragas, para não perderem alimentos, para não perder o produto. Só que esses produtos também eles têm substâncias que vão ser prejudiciais
a saúde humana. E o ser humano está se alimentando disso. Tá? Veio para proteger, mas acaba também trazendo problemas para a saúde humana. Mas isso acontece. Então é a agricultura que ela é feita por agrotóxico. Tá vendo aí? Ó? Isso é uma evolução, tanto pelo homem quanto por máquinas, por aviões e até drones. Ó. Tem os grandes fazendeiros agora, eles estão usando até drones para fazer esse despejo de agrotóxico. Tá vendo como a evolução, a máquina chegou? Lista de alimentos com maior nível de agrotóxicos, em média, segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil. Então ela fez uma listagem e ela é atualizada sempre, tá? Nesse período aí foi em 2009. Então os produtos brasileiros, os alimentos com maior porcentagem de agrotóxicos. Em primeiro lugar, disparado, vai ser o pimentão, ó. Tá vendo aí o pimentão? É o produto, né? E o vegetal que mais tem concentração de agrotóxicos no Brasil. Então até isso nós temos que ter cuidado. Depois vem a uva, pepino, né? O morango, o couve, abacaxi, o alface e assim vai. Então vocês derem uma analisada. Então o nível de agrotóxico nesses alimentos é muito maior. Principalmente aqueles que estão expostos, né? Os verdes, que vão receber todo aquele agrotóxico. Aqueles que estão embaixo da terra recebem menos, tá? Mas também usam-se desses produtos. Outro sistema agora é o extensivo, ligado à agricultura. O extensivo, qual a diferença? É o que menos agride o meio ambiente. É o sistema tradicional, em que são utilizadas técnicas rudimentares que garantem a recuperação do solo e a produção em baixa escala. Então, diferente do intensivo, esse aí vai agredir menos o meio ambiente, né? Vai ser utilizado mais pela agricultura familiar. Em geral, é bastante usado pelo modelo denominado agricultura familiar e ainda pela agricultura orgânica, tá? Nós vamos ver. No primeiro, a produção é destinada à subsistência, ou seja, para próprio consumo. E somente o excedente é vendido. Há uso de agrotóxicos, mas em baixa escala. Olha aí um exemplo de agricultura extensiva. Tá? Tipos de agricultura, vamos ver alguns aí. Ó. Por exemplo, a primeira agricultura familiar, que também é chamada de agricultura de subsistência. Para subsistir, para se alimentar. Ó. É marcada por uma economia agrícola fechada de alto consumo. Agricultores que vivem da terra, da sua própria terra, e vão produzir só para se alimentar. Então não precisam comprar fora, eles mesmos produzem. O cultivo é baseado na policultura. Se monocultura é a produção de um único produto, policultura quer dizer vários, ó. Vários, tá? Vários produtos. É realizada a partir de técnicas tradicionais em pequenas ou médias propriedades. Dessa maneira, os pequenos produtores ficam encarregados de cuidar, cultivar e colher os seus alimentos. Olha aí, ó, duas fotos de famílias que trabalham na policultura, né? Vários produtos em um único pedaço de terra, junto com a agricultura familiar. Outro tipo, ó, é a agricultura orgânica, que também é chamada biológica. O que é isso, professor? Tá? Então vamos ver. É surgida no século XX, também chamada de cultivo verde, visa principalmente o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento social dos produtos. Essa agricultura orgânica, tá? Ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento sustentável. Os alimentos orgânicos são cultivados por meio de um controle biológico de pragas, baixo impacto ambiental, uso de adubo verde biológico e compostagem de matéria orgânica. Então, se observarmos, é a agricultura mais saudável, tá? Não se usa agrotóxicos ou defensivos químicos. É a própria natureza, a própria mão de obra humana, eles vão trazer com matérias-primas naturais. Tá? Então é um alimento bem mais saudável, né? Inclusive até seu preço. Por quê? Porque é um alimento que não tem tanto veneno, como a gente chama.
Então é um produto mais recomendável, tá? Essa agricultura, em alguns países com o IDH, com a qualidade de vida alta, ela é bastante usada. Por exemplo, no Japão, se usa muito a agricultura orgânica. Então a expectativa de vida é muito alta, se vive mais. Então a gente é reflexo do que a gente come, do que a gente se alimenta. Então se nós temos uma agricultura orgânica mais saudável, quem se alimenta dela, com certeza tem mais saúde, tá? Diferente daqueles com agrotóxicos. São características bem interessantes, tá? Na agricultura orgânica. Olha aí, alguns produtos orgânicos, ó. O adubo é natural, tá? Orgânico porque teve vida, gente. Ali, ó, essa vegetação, esse adubo ali, ó, o esterco do animal, tá? Ou de alguns vegetais, no caso da compostagem. Tudo isso é utilizado nessa agricultura. Os produtos são bem mais saudáveis. E aí, a agricultura comercial, olha, essa aí é totalmente diferente, ó, chamada de agricultura moderna ou de mercado. Nesse tipo de atividade, pratica-se a monocultura, o cultivo de um tipo de alimento. A gente viu agora. É comercialização em larga escala, executada em grandes propriedades, tá, chamados de latifúndios, ó, grandes propriedades rurais. Então eles usam bastante área para produzir mais, tá? Nesse caso de agricultura é utilizado fertilizantes químicos, agrotóxicos, inseticidas, né, sementes modificadas e tudo mais. Tudo isso é feito na agricultura comercial, porque ela visa o mercado externo, né, exportação, né, vai vender muito, vai exportar muito. Tudo isso é uma característica dessa agricultura. Técnicas modernas de cultivo, ó. Por exemplo, manipulação genética, né, de sementes e máquinas. As sementes são modificadas geneticamente em laboratório para produzir mais, muito mais. São técnicas fundamentais, tecnológicas, tá? Introduzidas nessa agricultura. A mão de obra é especializada, com engenheiros, agrônomos e técnicos agrícolas. Olha aí, ó. Se antes a agricultura só precisava do agricultor, agora os funcionários são totalmente qualificados. São engenheiros, são técnicos. Os motoristas têm que ser altamente qualificados, porque as máquinas agora são todas por satélite, de alta tecnologia. Tudo isso é uma modificação da nova agricultura. Olha aí, ó, o agrônomo olhando a terra, preparando, olhando o mercado, a economia global, as máquinas trabalhando sem parar. Isso é uma característica fundamental das grandes agriculturas do planeta, tá? Atualizadas, tá? Modernas. A agricultura no Brasil, por exemplo, ó, desde a colonização, a agricultura foi a principal atividade econômica para a produção de alimentos no país. Então o Brasil sempre foi um grande produtor de alimentos. Ó. Alguns produtos produzidos no Brasil, ó, relativos à questão global. Por exemplo, o Brasil, a cana-de-açúcar. O Brasil é o maior produtor do mundo, ó, de cana. É o maior produtor de laranja também, ó, em primeiro lugar. É o segundo em produção de soja, tá? O terceiro na produção de milho. O quinto em algodão. Então veja, alguns produtos que o Brasil se destaca no mercado global. O café também é um dos maiores produtores. Então o Brasil se destaca muito nesses produtos, tá? Por isso é considerado um país agrário, de economia forte na agricultura. A cana-de-açúcar, um exemplo. O Brasil é o maior produtor do mundo, o mesmo é usado para açúcar, para o consumo humano, e o etanol, né? O nosso álcool, produção da indústria, né, de combustíveis. Olha aí, ó, a indústria. A máquina fazendo a colheita da cana. O açúcar, né, nos galpões sendo abastecidos aí por máquinas para ser levado para a indústria, né, para os fornecedores. A laranja, ó, ocupa mais de 30% da produção global. E o Brasil também é o maior produtor do mundo. Ó. Os estados que lideram o cultivo da laranja são a Bahia, aqui no Nordeste, e São Paulo, né, no Sudeste. Olha aí, ó, as produtoras, os laranjais no Brasil, o maior produtor de laranja.
vai para a indústria, para a fábrica, ela é separada, tá vendo? E depois ela é mandada para a indústria, tá? Tanto nacional quanto externa, tá? Então a produção aí, tudo através da laranja. Aqui as nossas referências, né? Direito de imagem. Obrigado pela atenção. Foi um prazer e até a próxima aula.